Bem-vindos ao podcast Alma Flow, o portal do meu movimento de bem-estar, saúde, consciência e espiritualidade integrada e encarnada. Eu sou Paola Yaeli, mentora, guia e criadora deste espaço onde a alma encontra o corpo, a prática vira presença e a transformação acontece de verdade, no seu ritmo. Respira, você... Oi, pessoal! Antes de a gente começar, quero agradecer de coração. Esse podcast está crescendo de uma forma muito linda. Eu vejo vocês compartilhando, comentando, mandando mensagens, dando feedback, e isso me emociona muito. Tem pessoas ouvindo aqui do Brasil, de Portugal, Estados Unidos, Reino Unido, Turquia, Israel. E o meu desejo é que essa mensagem chegue a milhares, dezenas de milhares de pessoas, que essa luz continue se expandindo. E gratidão por estarem aqui, por caminharem comigo, por confiarem. E hoje o episódio é muito especial, porque essa noite, hoje, domingo, dia 14 de dezembro, começam as 8 noites que eu mais amo no ano. Esse portal conhecido como Hanukkah. E Hanukkah não é apenas uma festa. Na visão cabalística, as festas elas não existem para serem lembradas. Elas existem para serem acessadas, porque são portais cósmicos. Então, cada festa no calendário cabalístico é uma janela cósmica, um portal espiritual que se abre para a gente se conectar com um tipo específico de luz. E existe um princípio muito importante, que é conhecimento, é conexão. Quando você entende com o que está se conectando, você cria um recipiente, um receptor para receber essa energia, essa luz. E em Hanukkah, a luz que está disponível é a luz de milagres. É a capacidade de ir acima da natureza, acima da lógica e viver acontecimentos milagrosos na nossa vida. Tem um ritual pessoal que eu amo muito. Nas aulas presenciais do yoga, eu sempre deixo bilhetinhos em branco para vocês, alunos, escreverem os seus desejos. E eu coloco esses bilhetinhos lá na minha Hanukkah, onde eu faço as minhas orações durante Hanukkah. E é uma delícia, porque no ano seguinte, abrir esses papéis e ver o que a gente realizou, alguns desejos que mudaram, outros perderam o sentido, mas os milagres, eles sempre estão presentes. E hoje eu quero começar explicando o que é Hanukkah, de onde vem esse conceito tão profundo chamado de Or Haganuz, a luz oculta. Então depois, ao longo do episódio, eu vou trazer alguns exemplos práticos para que a gente consiga trazer ainda mais para essa praticidade, trazer para a matéria essa potência desses dias. O que é o Or Haganuz, que significa luz oculta? Então, Hanukkah ela está profundamente conectada com uma das festas mais importantes do ano, que é o Rosh Hashanah, o Ano Novo Cabalístico. Lembra que eu fiz o retiro da Alma Flow, a gente fez na praia, tivemos vários... Ano que vem vai ter de novo, tá? 2026, já coloca na agenda, vai ser em setembro. Enfim, voltando para entender esse conceito, essas numerações, que eu vou falar de uma forma breve, se você quiser se aprofundar com isso, me procura, a gente troca bastante isso. Também no meu site tem vários cursos onde eu explico sobre vários conceitos cabalísticos. Mas o valor numérico da palavra do líder dos Macabeus, o grupo que venceu a batalha de Hanukkah, é 861, que é exatamente o mesmo valor numérico de Rosh Hashanah. Isso já nos mostra que Hanukkah fala de renovação, de novo começo, de reescrever a realidade. E o livro do Zohar explica que o mês de Kislev, que é o mês de Sagitário, ele foi criado no momento da criação do mundo. E essa palavra pode ser dividida em duas partes, Kes e Lamed Vav. Então, na criação do mundo, o Criador ele injetou na realidade uma luz tão poderosa que continha toda a cura, toda a medicina, toda a solução para todos os problemas da humanidade. E essa luz traria plenitude, completude, totalidade e perfeição. Essa luz iluminou Adão e Eva apenas nas primeiras 36 horas da criação. Então, na hora 36, após vamos dizer, o pecado, né, que a gente sabe que não é um pecado em si, o Criador ele ocultou essa luz para que a humanidade pudesse um dia merecê-la conscientemente. Desde então, essa luz ficou conhecida como Or Haganuz, a luz oculta. E o presente é esse, que essa luz oculta ela se revela especialmente nos 8 dias de Hanukkah. Então existe uma conexão muito simples e muito profunda aqui.
Ao longo de Hanukkah, a gente acende 36 velas no total, a gente se conecta diretamente a essas primeiras 36 horas da criação, quando essa luz brilhou de uma forma plena. Por isso que esse Lamed Vav, são as letras em aramaico, significa 36, parece no próprio nome do mês de Kislev, ou seja, a gente tem uma oportunidade única do ano da gente se reconectar com algo que todos nós temos, mas muitas vezes a gente esquece, que é a nossa capacidade de criar milagres. Lembra que milagre é um estado de consciência e de viver grandes transformações na nossa vida. É importante entender uma coisa, o Or Haganuz, ele não se manifesta apenas como um milagre externo. Muitas vezes ela se manifesta primeiro como clareza, como força interna, como uma certeza que surge do nada, como uma mudança de percepção. Às vezes o milagre não é a situação mudar imediatamente, mas você mudar por dentro, e a partir disso, a realidade começa a se reorganizar. A Or Haganuz, essa luz oculta, ela não vem para nos salvar do caminho, ela vem para a gente se alinhar com o caminho da alma. E quando a gente está alinhado, os milagres se tornam naturais. Entenda que a luz do Criador é a nossa sombra. Então, por exemplo, um cabalista chamado Baal Shem Tov, um dos maiores cabalistas da história, ensinava algo muito simples e ao mesmo tempo muito profundo. O Criador, ele se comporta com a gente exatamente da mesma forma que nós nos comportamos com os outros. Isso significa o quê? Que para a gente criar milagre na nossa vida, a gente precisa cultivar um hábito diário, especialmente nesses 8 dias de Hanukkah, de agir de forma oposta à nossa natureza egoísta. E todos nós temos desafios, todos nós temos dores, preocupações, coisas que nos incomodam, mas o primeiro movimento para ativar um milagre não é olhar apenas para o nosso desafio, é perceber a dor do outro, é estar presente para alguém, é ajudar, é apoiar, é ouvir, orientar e fazer isso de todo o coração, sem esperar nada em troca. Esse tipo de atitude, ele cria um canal direto para milagres. Então, vou dar um exemplo simples, vai. Pais que chegam em casa depois de um dia de trabalho e automaticamente já entram reclamando dos filhos. O quarto está bagunçado, a lição não foi feita porque está no celular. Durante Hanukkah, por apenas 8 dias, esses pais eles podem escolher fazer diferente, chegar em casa e abraçar os filhos, dizer o quanto os amam, mesmo com a bagunça, mesmo com tudo fora do lugar. Esse pequeno ato de vencer o ego cria uma mudança enorme no campo espiritual. Porque normalmente, quando agimos a partir do ego, a gente cria uma separação com raiva, com cobrança, julgamento, mas quando a gente escolhe responder com dignidade, presença e amor, a força da cocriação responde da mesma forma. Por isso dizemos, a luz do Criador é a nossa sombra. Do mesmo jeito que nos comportamos como os outros, o Criador se comporta com a gente. Então, uma das coisas que a gente faz também durante esse período, né, é o compartilhar, a gratidão, a doação. Durante Hanukkah existe um convite muito forte para o ato de compartilhar. Os cabalistas ensinam que esse é um período especialmente poderoso para dar presente, para fazer doação, para ajudar alguém de uma forma genuína. E quando você doa com consciência, é como se dissesse internamente, eu sou como Criador, eu já estou do lado da luz. E isso nos leva ao terceiro ponto essencial para atrair esses milagres, que é a gratidão e apreciação. Para criar milagre, a gente precisa aprender a valorizar o que já existe na nossa vida. Na maior parte do tempo, a mente foca no que falta. E focar no que falta atrai mais falta. Por isso, uma prática muito poderosa nesses dias é criar uma lista de gratidão. Talvez você já ouviu falar disso antes, tenho certeza que sim, mas agora isso ganha ainda mais força. De valorizar a família, os filhos, o alimento, a saúde, a capacidade de criar, de amar, de sentar no café em um dia ensolarado com bons amigos, de trazer prazer, abundância. Quando a gente foca no que a gente já tem, a gente cria essa plenitude interna. E a plenitude é o vaso, é o recipiente que atrai mais bênçãos. Outra dica que a minha professora de Cabala lá de Los Angeles me trouxe na última aula, que acho incrível a gente lembrar aqui, quando a gente escreve uma lista trazendo todas as nossas qualidades,
quais são as suas qualidades, o que as pessoas falam de você, que às vezes você nem acredita, mas as pessoas sempre trazem, como você é amorosa, como você é dedicada, como você é determinada, como você é corajosa, como você é bonita, como você é inteligente, o que tiver, como você é engraçada. Escreve uma lista. Porque quando você sempre reafirma, fica tranquilo que você não vai para o ego. É muito difícil uma pessoa que tem dificuldade de escrever uma lista ir para o ego reativo. Eu sou o melhor, eu sou o tal. Mas como que você consegue realmente ver todas as suas qualidades? Porque quando você vê as suas qualidades todos os dias, você reafirma isso para você, você consegue entrar nesse estado de plenitude. Você começa a ser mais grato pelas coisas. Então lembra que tudo vem da luz do Criador, saúde, abundância, felicidade, milagres. A luz é a nossa sombra. Então como que a gente trata o outro? É como os outros, é como somos tratados pela luz. A gratidão ela cria essa plenitude e a plenitude ela atrai mais milagres. Se você acender as velas de Hanukkah nesses 8 dias, lembre de se sentar diante das velas, pelo menos uns 25 minutos, respirar, visualizar sua vida vivendo esses milagres. Então, tem muita gente que acha que é só a parte espiritual, que é a parte só intelectual, né? De aprender o que significa e saber falar sobre o assunto, mas se você não vive isso, se você não pratica, se você não experiencia ou faz de qualquer jeito, não vai adiantar nada, você não vai criar um recipiente forte. Para criar um recipiente forte, porque, de verdade, acender a vela de Hanukkah por 8 dias, depois do dia de trabalho, à noite, sentar na frente das velas por 25 minutos e ficar contemplando, meditando, não é para qualquer pessoa, não. Eu sei que é o desafio, porque a gente está muito viciado em dopamina barata, né? De ficar no celular, de ficar fazendo isso, aquilo. Então, use esses 8 dias para você reforçar isso, visualizar a sua vida vivendo milagres, uma realidade que talvez hoje parecer lógica, mas e daí? A gente continua visualizando mesmo assim, não custa nada. Eu vou compartilhar no grupo do WhatsApp algumas orientações mais técnicas de bênçãos e práticas durante esses 8 dias. Você, se quiser me acompanhar, eu sempre vou estar enviando lá no grupo Alma Flow. O link está na bio, você consegue acompanhar, é gratuito. E também no dia 20 de dezembro, vai estar próximo do último dia de Hanukkah, né? Eu vou trazer para vocês, a gente vai comer donuts junto depois da prática de yoga e celebrar também a decoração de Natal lá no Shopping Vale Sul, às 10 horas da manhã, gratuito, é só chegar, vai ser lindo. E também vou trazer lá um pouco mais desse conteúdo, falando, experienciando também a energia de Hanukkah, e vai ser lindo. Então, hoje à noite, que é o dia 25 do mês de Sagitário, pelo calendário cabalístico, né, que é nesse domingo à noite, a gente recebe essa amostra do nosso eu aperfeiçoado, da nossa alma aperfeiçoada. O que significa? Significa que existe um ponto no futuro, um estado da alma em que não existe medo, não existe dúvida, não existe a bagagem espiritual que hoje nos impede de avançar. Nesse estado, a gente consegue ver com clareza, a gente tem visão, a gente consegue enxergar o futuro, a gente está verdadeiramente conectado com as pessoas, com a vida, com a humanidade. É um estado de abundância, sem preocupação constante, um estado em que a gente sabe amar, construir parcerias, pertencer. Esse é o eu aperfeiçoado. E talvez você já experimente fragmentos desse estado em alguma área da sua vida, mas é importante lembrar, toda a energia do universo está constantemente nos empurrando para essa direção. E existe 2 formas de você chegar lá. Ou você chega por meio da misericórdia, da compaixão, do crescimento consciente, quando você escolhe evoluir, ou o universo te empurra através do caos, da dor, do desconforto. Então, se você está passando por algum tipo de dor agora, por algum tipo de desconforto, eu quero que você escute isso com muita atenção. Isso é divinamente guiado. Mesmo que você não consiga enxergar agora o universo em cálculos infinitos, sabe que essa dor é exatamente o que você precisa para se tornar o receptor perfeito para esse reino de milagres. E a boa notícia é essa, durante esses 8 dias, esse reino ele fica aberto para todas as almas da humanidade acessarem esse eu aperfeiçoado mais rápido, sem dor, sem sofrimento. É um momento para você
até trabalhar essa parte espiritual para você se tornar uma pessoa atraente energeticamente. E não estou falando de atração estética, eu estou falando de presença. Sabe, quando as leis são incorporadas à vida, onde quer que você vá, as pessoas sentem algo diferente, sente que há uma energia no ambiente, sente que há uma presença. Um professor meu fez uma enquete num dos workshops que ele faz pelo mundo, perguntando sobre, ele falando de alma gêmea, perguntando assim, qual que é a qualidade mais atraente no homem ou numa mulher? E a resposta foi qual? Ter presença. A presença tem 2 significados. Primeiro, né? É quando alguém ela entra no ambiente e antes mesmo dela falar ou fazer qualquer coisa, você sente que essa pessoa chegou. Você sente a presença dessa pessoa. E o segundo é o mais sutil, que é quando você sente que há algo importante naquela pessoa, mesmo sem saber quem ela é. E essa é a energia que todos nós temos a capacidade de acessar, simplesmente elevando a nossa consciência. E quando uma pessoa está nessa vibração, é quando os milagres acontecem, as coisas fluem, os sinais ficam verdes, perguntas que pareciam sem respostas começam a se responder. Às vezes a certeza vem de dentro. Às vezes algo externo acontece e organiza tudo, mas de alguma forma você se sente alinhado com a realidade. Então, quero que você pense agora numa área da sua vida onde você se sente estagnado, travado, bloqueado, uma área em que você gostaria de acessar essa vibração de milagres. E que tudo que você está aprendendo aqui, ouvindo esse podcast hoje, que você abre energeticamente para essa área da sua vida. A outra intenção que eu quero te trazer, ouvindo esse podcast, é que essa energia não beneficie somente você. Pense, quando você escuta tudo isso que eu trago para vocês, nas almas coletivas da humanidade, nas pessoas que estão passando por dores semelhantes às suas. Porque quando a gente reza pelo outro, a nossa bênção, ela vem mais rápido. E não é para você também fazer por conta disso, mas realmente ter esse coração aberto, né? Desejar que essa sabedoria chegue também para mais pessoas, que essa sabedoria também as alcance. E quando você faz isso, você deixa de ser o pântano que acumula e você se torna um rio que flui, que transmite. Os rios recebem mais rápido. Então lembra que existe um primeiro nível do magnetismo espiritual que é interno. Então você se sente completo ou você sente que falta alguma coisa? Que é aquilo que eu falei para vocês anteriormente, de se sentir grato. Pessoas que se sentem completas, elas atraem milagres. As pessoas que se sentem incompletas, elas atraem carência. Carência atrai carência. Plenitude atrai plenitude. É como aquela frase: os ricos ficam mais ricos. Não é apenas sobre dinheiro, é sobre consciência. Alguém que se sente rico por dentro, pleno por dentro, inevitavelmente atrai mais abundância. Por isso que fala, dinheiro chama dinheiro, dinheiro traz dinheiro. Agora observe a sua mente no dia a dia, quando você está andando na rua, entrando no carro, sentada no sofá no trabalho, qual que é o pensamento de fundo? Que está faltando alguma coisa, que está faltando um relacionamento, que está faltando uma segurança financeira, que está faltando uma conexão, ou outras pessoas têm algo que eu não tenho, ou talvez você tenha tudo externamente, mas se sinta desconectado por inteiro. Esse sentimento é uma responsabilidade espiritual a ser trabalhada antes que algo externo venha te validar. Antes que o relacionamento venha, antes que o dinheiro chegue, antes que a resposta venha, antes que a clareza venha. Você precisa se sentir completo antes. Porque se algo escapasse das leis de causa e efeito e viesse quando você ainda estivesse em carência, você não terá o vaso para sustentar aquilo, o recipiente para sustentar aquilo. É por isso que os relacionamentos de rebote não funcionam. Eles tentam preencher um vazio interno e por isso não dura. Então, antes de você sair de casa, faça o que for preciso. Uma dança, ouvir uma música animada, uma oração, uma meditação, um movimento corporal. Por isso que eu gosto muito dos elementos do Tantra, trabalho tanto com o Tantra com vocês, integro tudo isso. Ou até um banho gelado, qualquer coisa que te ajude a lembrar quem você é e acessar essa sensação de plenitude interna, porque é desse lugar que os milagres começam a acontecer. Sentir-se inteiro é essencial. Antes de sair pela porta da sua casa, antes de entrar na reunião, antes de dar uma aula, antes de subir no palco, antes de ir para um encontro,
Não vá carregando a ansiedade, não vá com a sensação de que algo está errado com você, com o seu corpo, com a sua aparência, com a sua vida. Não fale em público sentindo que precisa de algo dos outros, aprovação, validação, reconhecimento. Quantas vezes a gente não aprende nesses cursos de coach da vida, o pessoal falando, cadê a sua música âncora? Que a pessoa, antes de subir no palco, ela coloca aquela música para estar muito animada, e com aquela elevação alta. É uma tecnologia. Você já ouviu falar disso? Muita gente faz isso. No yoga, a gente fala disso como o quê? Sobre o alinhamento. Quando o corpo está desalinhado, a energia não flui. Quando a respiração está presa, o prana não vai circular. Quando a mente está em agitação, o sistema inteiro entra em desequilíbrio. Na Cabala é a mesma coisa, só que em outra linguagem. Quando você não se sente inteiro, o recipiente está desalinhado. Ou quando o recipiente está desalinhado, a luz não consegue entrar plenamente. Existe um mantra muito simples e muito poderoso que você pode usar, e eu uso muito. Escreve aí, pausa e escreve. Põe no seu bloco de notas aí. Eu sei que eu sou inteira e completa exatamente como sou. A forma como o universo me fez foi perfeito. E se sentir inteiro não é para matar o seu desejo de obter coisas. Isso é um medo muito comum. Eu vou me sentir perfeita plenitude, então agora eu também não vou querer mais nada. Não. Se eu estiver plena, eu perco a motivação. Eu vou perder o fogo interno, vou perder o desejo. Isso é a mente lógica falando. Quando você se conecta com a plenitude, o que acontece é exatamente o oposto. Nasce um desejo secundário que não vem da carência, mas vem da sua alma. O desejo de sustentar mais luz, de expandir, de servir, de criar, de manifestar milagres. No yoga, isso se parece muito com o estado de santosha que a gente traz nas práticas, que é o contentamento profundo. Então, não é uma acomodação, é presença. É a paz interna que vira base para a expansão. Lembra também que sobre o magnetismo, que também é essa energia que a gente recebe em Hanukkah, no yoga isso tem tudo a ver em respeitar a sua própria aura. Também o desenho humano fala disso, da sua própria autoridade interna, do seu próprio dharma. Então, você acredita que merece receber? Se você escrevesse hoje a lista do relacionamento ideal e essa pessoa realmente aparecesse amanhã, você ia conseguir sustentar isso sem se sabotar? Ou se você tivesse hoje a abundância que diz que você quer ter, ela ia parecer natural no seu corpo, na sua respiração, na sua rotina? Porque a verdade é essa, na medida em que algo parece natural para você, você tem um recipiente para sustentar aquilo. Mas quando algo aparece para você, parece como antinatural, esse recipiente ele se contrai. Presta atenção, isso é muito importante. Na medida em que algo parece natural para você, você tem o recipiente para sustentar aquilo. Por isso que eu falo, reze pedindo para o universo te ajudar a sustentar, para que você tenha um recipiente que sustente aquilo que você quer, porque senão você recebe aquilo e você não consegue manter. No yoga, isso é muito parecido com tentar sustentar uma postura avançada sem ter uma base. O corpo até entra, mas ele não aguenta, ele colapsa. Na vida é a mesma coisa. Então, por exemplo, 2 pessoas podem dar aula, 2 pessoas podem estudar, 2 pessoas podem trabalhar com espiritualidade, com o mesmo esforço, o mesmo estudo, o mesmo tempo. Mas uma pessoa dessas 2 vai prosperar com leveza e a outra vai viver sempre no limite. A diferença não está na ação, ela está na consciência de merecimento. Então, pode ter 2 pessoas fazendo um trabalho, uma vai ganhar a mesma coisa, uma vai ganhar $1 milhão, a outra vai ganhar $100 mil. Mas as 2 fizeram o mesmo trabalho, o mesmo estudo, o mesmo tipo de aula, o mesmo tempo. A diferença está na consciência de merecimento. Como que é natural receber aquilo. Então, na Cabala, a ação é a energia masculina e o merecimento, esse sentimento da capacidade de receber, é a energia feminina. Por isso que é importante a gente trabalhar essas 2 energias. E todo mundo tem as 2, o homem e a mulher. No yoga, é o equilíbrio entre a abhyasa, que é a disciplina, a ação, ou o Ishvara Pranidhana, que é a entrega, a confiança.
Então, se você só faz força, mas não se permite receber, o sistema ele trava. Muitos de nós carregamos crenças inconscientes. E essas crenças inconscientes vêm: se eu prosperar demais, eu vou incomodar alguém. Sei lá, vou atrair olho gordo, sei lá. Ou se crescer, eu vou perder pessoas. Se eu receber muito, eu vou ser julgada. É mais seguro ficar pequeno. Isso tudo encolhe a sua aura. Por isso que é muito importante você usar ferramentas e até fazer essas consultorias, mentorias, para você entender aonde está a sua crença limitante, inconsciente, que é ali que tem que ser trabalhado também. Então, quando a aura ela encolhe, a luz ela não entra. E é muito sobre isso que eu trago nos meus trabalhos, tanto nas mentorias quanto nas terapias corporais. Muitas crenças limitantes não estão só na mente, elas estão registradas no corpo. Por isso, não adianta apenas entender intelectualmente, ficar lá no seu AI falando, você merece receber, conversando com o seu chat. O corpo ele precisa aprender a sustentar isso. Então, nas mentorias, eu ajudo as pessoas a identificarem esses sistemas de crença inconscientes, mas nas terapias corporais, na terapia do toque sagrado, que eu trabalho isso só com mulheres, a gente reprograma o corpo, o sistema nervoso, a memória celular, para que receber deixe de ser perigoso. Porque para muitas pessoas, principalmente para as mulheres, receber não é seguro. Por exemplo, uma crença muito comum é: se eu prosperar, vou prejudicar alguém que eu amo. Talvez um irmão, uma irmã, talvez alguém da família que não tenha tanto. Ou então, quanto mais rico uma pessoa fica, mais inveja, mais mal olhado, mais julgamento ela atrai. E no fundo, a pessoa só quer uma vida simples, não quer ser incomodada, não quer ser julgada, não quer se expor. Lembra, a gente já falou muito disso, sobre mal olhado, sobre inveja e tudo mais. Como que você consegue trabalhar essa energia? Eu já falei isso nos episódios anteriores, você pode ouvir e encontrar aqui na minha lista. Mas eu já disse sobre isso, né? Tem muito a ver com a sua crença. Se você acredita que isso pode te atrapalhar, realmente vai atrapalhar. Como que você consegue trabalhar a certeza além da lógica? Tudo isso acontece de forma muito subconsciente. Então, o corpo ele aprende que receber é perigo. E o que o corpo faz? Ele sabota oportunidades, relacionamentos, prosperidade, expansão. É por isso que muitas vezes a pessoa até faz tudo certo, mas algo trava. Toda vez que você busca validação externa, que isso é uma das coisas mais importantes que eu trago para vocês. Muita gente fala: Paula, você é tão autêntica, você é isso e aquilo, porque isso é uma coisa que eu foco muito na minha vida. Eu quero muito que a partir desses 8 dias de milagres você consiga virar a chave na sua vida também. Toda vez que você busca validação externa, seja de uma pessoa, seja de um elogio, seja de um prêmio, de um reconhecimento, você deixa de ser a causa, você vira um efeito. E quando isso acontece, a vibração cai. Deixa as pessoas falarem. Se você sentiu que tem um projeto seu de sonho, que você quer trazer para o mundo, se você acredita que vai melhorar a vida de muita gente, se você tem esse desejo de compartilhar, que está no fundo do seu coração, não busque nenhuma validação externa. Vai lá, faz o seu trabalho. Coloque para o mundo. Aqui, como eu também estou colocando esse podcast, ou as mentorias, ou os trabalhos de yoga, mudar lá várias coisas, e muita gente fala. Já recebi já indiretas de 1000 lugares, assim, ó, me mandando umas coisas, tem WhatsApp do trabalho, porque você está criando, está querendo criar uma metodologia, porque o yoga é o yoga, umas coisas que não tem nem pé nem cabeça. Se eu ficasse preocupada com a validação que as pessoas estão falando, eu não estaria aqui conversando com vocês. Porque tá falando inglês lá no seu Instagram e você tá no Brasil, sabe? Siga a sua intuição, sem se preocupar com a validação externa. Quando você fica preocupado com a validação externa, isso acontece e a sua vibração ela cai. Energeticamente é como se você virasse um buraco negro. E a Cabala diz algo muito forte: os sábios eles conseguiam sentir a carência em uma pessoa. E a gente também consegue. Se você é uma pessoa mais sutil, você também percebe. E isso vai criando o quê? Uma repulsa. Você começa, não sabe por quê, mas você está naquela repulsa da pessoa porque a pessoa está nessa energia de carência. Então, imagina sentir o cheiro da carência.
É como se fosse um mau cheiro físico. Quem tem o mau cheiro, todo mundo sente, mas a pessoa que está com cheiro, ela não percebe. Já reparou isso? Quem tem normalmente esse mau cheiro físico, normalmente não percebe. Isso acontece energeticamente. E não adianta você lá atacar um monte de perfume, porque vai ficar o mau cheiro com o perfume, não é assim? Hoje em dia, as pessoas estão muito mais sensíveis às energias, mesmo sem saber explicar. E isso vai cada vez mais ficar intenso. Lembra? Eu falei para vocês até 2027 do novo paradigma. Então, alguém entra numa sala, ninguém sabe por quê, mas dá aquela vontade de se afastar. Não é racional, é energético. Porque quando alguém entra buscando a aprovação do pai, da mãe, do parceiro, do chefe, do público, a aura ela encolhe. E esse mau cheiro espiritual não fica só na pessoa, ele se espalha pela casa, pelos relacionamentos, pelos produtos, pelo trabalho, tudo que você toca é dessa sua vibração. Por isso, em empresas, projetos, marcas, a consciência de quem está à frente é tudo. A energia do fundador permeia tudo. É uma pessoa que vive buscando validação, ela não sustenta a aura de milagres. Então, onde isso aparece na sua vida? Em que área da sua vida você ainda espera que alguém peça desculpas para você, ou reconheça você, ou valide a sua dor? Diga agora, você pode seguir em frente? Enquanto você espera isso, fica esperando por algo desse tipo que eu trouxe aqui para você, você está preso no efeito. E tem algo muito interessante. Quando alguém precisa demais de algo nosso, tempo, energia, aprovação, a gente se afasta. Mas quando alguém não precisa, a gente quer dar tudo para ela. É exatamente assim que funciona o universo. Os milagres, eles se aproximam de quem não está implorando por eles. Então, qualquer área da sua vida em que você ainda esteja esperando por algo externo acontecer, para finalmente você ficar bem, solta. Isso não é força, isso é soberania energética. Eu tive a história, eu já comentei isso com vocês, de uma aluna que estava desesperada porque ela está numa mudança e daí aconteceu uma complicação dos documentos dela, ela veio me procurar e eu falei para ela, antes de tudo, solta essa expectativa que você tem que fazer a mudança no dia tal, que você tem que levar tudo no dia tal, que tem que ser perfeito dia tal. Solta isso. E como que solta isso? Eu mandei um vídeo para ela de liberação emocional. Vocês conseguem encontrar no meu site, paoliael.com.br, com 2 L's, o Paoliael. E vai estar também aqui o link na bio. Mas faça uma liberação emocional. Solta o corpo, se libere, extravasa e depois, assim, testa a sua mente lógica de falar assim, eu quero muito isso, mas se não der certo, tá tudo bem, eu já vou fazer essa coisa, eu tenho a minha empresa aqui, eu vou retomar isso, eu vou retomar aquilo, já vai trazendo o CIS, não como um pessimismo, ai, não vai dar certo, mas assim, você não precisa disso para ser feliz, não é a coisa mais importante da sua vida que isso aconteça. Por exemplo, comigo também, eu tinha o desejo de que algo saísse, eu queria muito que isso saísse, e até hoje não saiu. E eu vou falar o quê? Ai, meu Deus, então não é um milagre, eu não acredito no milagre. Não, ainda assim é um milagre. A consciência de milagre é essa. Não ter dado certo é um milagre, porque eu estou expandindo com o meu podcast, eu estou expandindo com a minha marca Alma Flow, eu estou expandindo a minha comunidade. Tem coisas muito incríveis acontecendo e que se eu estivesse naquilo que eu estava ali pedindo ao mesmo tempo, que às vezes é até um pedido do meu ego que me prende a alguma coisa, talvez eu não pudesse estar me dedicando tanto a isso que eu estou fazendo. Isso é uma consciência de milagres. É você olhar o lado positivo das coisas, as oportunidades que estão ali para você. Enfim, voltando aqui. É exatamente isso que a gente trabalha, pouco a pouco, no corpo, na consciência, na alma. Porque quando o corpo ele aprende que é seguro receber, que é seguro brilhar, que é seguro ser visto, que é seguro prosperar, a vida ela começa a responder diferente. E aí os milagres deixam de ser exceção e começa a virar um estado natural. Toda vez que você coloca uma pessoa, um lugar, uma coisa à frente do Criador, ou seja, quando você transforma algo ou alguém na sua fonte de energia, essa coisa passa a te controlar. Nesse momento, isso vira o seu, entre aspas, Deus.
Pode ser um relacionamento, pode ser um negócio, pode ser um dinheiro, pode ser o corpo, pode ser a saúde, pode ser a balança, pode ser a aprovação de alguém. Já aconteceu com você de você começar um relacionamento com um cara, assim, um relacionamento incrível, vocês estão apaixonados e você só quer ficar com a pessoa, você acaba deixando a sua vida até um pouco de lado, porque você está naquele calor da paixão, e daí você não cria os seus limites, é de dormir cedo, você está dormindo tarde, você não é de comer tal coisa, você está comendo, quando você vê, você está totalmente desorganizado. Já aconteceu isso com você? Daí começa aquele caos no relacionamento, é o pão da vergonha, você dá tudo pro cara, ou pra mulher, se lá entrega 1000 presentes, viagens, e daí tudo vira contra você. Vira um caos a sua vida. Tudo começa a se virar contra você. O que é isso? O que é esse pão da vergonha? Você está tratando a pessoa como um Deus. Você está ali tirando toda a sua. Tudo que é importante para você e tratando a outra pessoa como Deus. Isso é o que eu trago para vocês. Você vai perdendo o seu magnetismo espiritual. É isso que acontece. A sua aura, ela diminui. Quando algo externo vira sua fonte de energia, a vibração ela cai. A pessoa ela entra em sofrimento. A dor sempre aparece exatamente na área onde você está buscando energia fora. Em vez de lembrar que o Criador, o universo é a sua fonte. E aonde que está esse Criador, gente? Está dentro de vocês. Não é buscar o Criador lá, você pode até ir num templo, ir para a natureza, mas você tem que lembrar que essa força criadora, co-criadora, essa força divina, ela está dentro de você. Quando uma pessoa tem certeza verdadeira dessa conexão, por exemplo, no trabalho, nos negócios, ela consegue atravessar os altos e baixos com estabilidade. Tem dia bom, tem dia ruim, tem momento de expansão, tem momento de contração, tem questões legais, tem desafios, tem incertezas, mas a consciência ela permanece firme, porque essa pessoa sabe, o espiritual determina o físico. O que parece escuridão agora é temporário. Isso é um filme na tela, não é a verdade final. Ela não está sujeita apenas às leis do tempo, do espaço e do movimento. A vida vira quase um jogo, e um jogo leve. Não é à toa que as pessoas mais bem-sucedidas são muitas vezes as que sabem se divertir. Quando você se diverte, você se expande. Quando você fica rígido, tenso, preocupado o tempo todo, isso vai revelando que algo ali virou o seu Deus. Ai, é a conta para pagar. Ai, é a falta de dinheiro na conta. Ai, porque isso, aquilo. Vai comprimindo, começa a diminuir a sua aura, vai ficando pesado. Pode ser aquela pessoa que não responde. Ai, se ela respondeu, ela não respondeu. Ou aquele número da conta que eu disse, ou aquele resultado, aquele peso na balança. Um exemplo, né? A gente está, graças a Deus, vendo que essa preocupação com a saúde, ela tá assim, é uma tendência, né? Que já faz bastante tempo que virou uma tendência e acredito que agora a próxima tendência é a espiritualidade, mas isso é pauta para um outro episódio, mas hoje existe uma busca enorme para um estilo de vida exatamente, extremamente saudável, como eu disse, né? Livre de toxinas, e isso é muito maravilhoso, mas até certo ponto. Mas eu já até me perguntei, já perguntei para pessoas muito regradas e saudáveis, em que momento o cuidado vira obsessão? Em que momento será que eu estou saudável? Será que eu estou saudável? Sabe? Fica o tempo todo. Começa a ser mais tóxico do que o próprio estilo de vida tóxico. Faz sentido? Eu já fui essa pessoa. Estou falando isso porque eu já fui. Por que eu fiz uma formação de health coach lá no Instituto de Nova York? Porque eu era aquela pessoa obcecada por coisas ultra mega saudáveis, quase uma ortorexia. E daí, quando eu entendi que estava indo para um padrão tóxico, é daí que eu estava tóxica, porque eu tinha medo de comer coisas tóxicas. Olha que loucura. E qual que é a conclusão aqui? No momento em que você começa a se preocupar excessivamente com o produto de limpeza tóxico, a toalha tóxica, o líquido tóxico, a tinta tóxica, a comida perfeita, o suplemento perfeito, no momento em que isso gera uma ansiedade dentro de você, você precisa soltar. Porque não existe nada mais tóxico do que a ansiedade. Não existe metal pesado mais tóxico, não existe mofo mais tóxico, não existe fragrância mais tóxica,
Nada é mais tóxico do que a sua dúvida e a sua ansiedade. E todos nós temos isso em algum nível. Então a pergunta não é se você sente ansiedade, a pergunta é: você está abraçando a ansiedade? Você está se afundando nela? Ou você está se elevando acima dela? Esse talvez seja o conceito mais abrangente de todos quando a gente fala de magnetismo aqui. A presença. Pare de tentar, pare de tentar controlar o futuro, pare de antecipar os cenários, pare de viver 10 passos à frente, esteja no agora, agora. Quando você está presente, você solta a necessidade de aprovação, você solta o controle, você solta a obsessão, você solta a carência e começa a confiar. Confiança não é passividade, confiança é alinhamento. E eu posso te dizer isso com muita tranquilidade pela minha própria experiência e pela experiência de milhares de pessoas que eu já acompanhei desde quando eu comecei esse meu trabalho. Tudo vai ficar bem porque tudo já está bem. Você vai receber tudo no tempo certo. E se for bom para você. Às vezes nem é bom para você e você recebe no tempo certo. O único atraso vem da sua preocupação. O único atraso vem da ausência do agora. Quando você está presente, inteiro, confiante, conectado com a fonte, sabendo que merece receber, os milagres eles deixam de ser uma exceção, eles começam a ser naturais. E se você praticar esses passos que eu trouxe para você, da plenitude, do merecimento, de sair da validação externa e não colocar nada acima da força do universo, não existe milagre que não encontre você. É isso, meus amores. Antes de encerrar, eu quero te fazer um convite simples e muito importante. Se esse episódio tocou você de alguma forma, compartilhe com alguém que você ama, comente, me conta o que você sentiu. Curta esse episódio porque isso ajuda muito esse conteúdo a chegar a mais pessoas. E você, se você quiser caminhar mais de perto comigo durante esses dias tão especiais, eu te convido a entrar gratuitamente no grupo do WhatsApp Alma Flow. O link está na bio. E ali eu compartilho práticas, reflexões, rituais e a vivência real desses 8 dias de Hanukkah e de outros portais também. Se você me acompanha nas redes sociais, no Instagram, tem lá Alma Flow Official, Paola Iaeli. E para quem sente que quer ir mais fundo, com mais estrutura e acompanhamento, eu vou abrir a agenda em breve para mentorias individuais para 2026. Então, se você sente esse chamado, fique atenta, atento, que esse trabalho é profundo, é integrado e muito transformador. E agora eu quero te pedir mais uma coisa, leva com você nesses 8 dias essas afirmações. Escuta com o coração aberto. Quero que você saiba que não precisa dar ouvidos a todo o ruído que existe por aí. São muitas opiniões, muitas informações, muitas vozes tentando te dizer algo, vender algo, convencer você de algo, mas a verdade é simples. Você é perfeito exatamente como você é. A sua vida é perfeita exatamente como é. A sua vida amorosa é plena e perfeita exatamente como é. Você não está morrendo, você não está envelhecendo, você não está regredindo, você está presente. E ao estar presente, todos os milagres que pertencem à sua alma começam a se aproximar imediatamente. Quando você se preocupa, você afasta esses milagres. Quando você está presente, inteiro e completo por dentro, você se alinha com eles. Quando você está inteiro por dentro, tudo começa a chegar até você. Você percebe? Isso que eu estou falando para você, no relacionamento, no amor, no encontro, na parceria, a sua alma gêmea, ela começa a se aproximar. Lembra que a alma gêmea é um estado. Pode ser a pessoa que está do seu lado, mas ela se transforma. Vem assim, canaliza uma alma nova dentro dela. Ela restaura a alma dela para essa alma gêmea. Seu casamento começa a se aproximar. Um amor pode ser reacendido. Um novo amor pode nascer até dentro da relação que você já está, no momento que você eleva a sua consciência. E para onde você leva a sua consciência? Para esse lugar da plenitude. Você é inteiro, é completo, você não precisa de nada, você não precisa de validação. Abandone a necessidade da validação do seu pai,
da sua mãe, do seu chefe, das suas colegas de trabalho, das suas concorrentes. Abandone a necessidade da validação de quem quer que seja. Você não precisa que os seus filhos te validem. Você não precisa que o seu ex reconheça o quanto você era incrível. Você não precisa reviver todas as vezes em que não foi reconhecido ou reconhecida, ou que foi ferido, ferida. Mesmo que você tenha se sentido no vazio, abandonada, abandonado, traído, traída, deixe-se embora. Você não se apega à falta, você se apega à plenitude. Você sabe que merece receber infinitamente, você sabe o quanto o universo quer te dar. Então, que você tenha uma ótima semana, uma linda vivência de Hanukkah e que a gente se encontre ou no tapetinho, ou na praça, ou no grupo, ou aqui nesse mundo virtual, sempre com intenção. Com muito amor e afeto, a gente se vê no próximo episódio.